Tudo bem, pessoal? Feliz quinta-feira? Me desculpem por ter sumido. Prometo que vou explicar tudo pra vocês neste episódio. Vamos fazer este episódio extra longo porque sinto que precisamos fazer isso. Antes de tudo, quero dar um agradecimento especial às pessoas brancas hoje porque o que vocês fizeram com o Cracker Barrel foi, honestamente, inspirador. Então, vamos falar brevemente sobre o que aconteceu lá. Antes de fazermos isso, preciso dizer que estou obcecada pelo experimento de Stanford neste momento. Eu sei que deixamos vocês em um certo suspense, mas agora as coisas ficaram ainda mais interessantes. Então vamos voltar direto para isso. Bem-vindos de volta ao Quem Disse. Sabe de uma coisa? Na verdade, é o comediante Tim Dillon que está fazendo as perguntas importantes agora. Então vamos rodar um clipe. A esposa do presidente da França tem ou não tem um? Essa é a pergunta. E sabe o que eu estava pensando enquanto tinha um tempo? Eu estava pensando, não é interessante que Jean-Michel Trogono não me processou? Tipo, o quê? Isso, na verdade, não faria mais sentido legalmente, porque nos Estados Unidos é praticamente impossível processar uma figura pública por causa do padrão de real malícia. Tipo, você tem que provar, sabe? Porque eu acho que figuras públicas fazem parte do interesse público. As pessoas têm o direito de falar sobre elas e fazer perguntas, e você precisa atender ao que é conhecido como o padrão de real malícia, que acho que já expliquei antes. Mas, essencialmente, significa que essa pessoa sabia a verdade 100% e agiu com total desrespeito a isso só porque não gostava do indivíduo. Elas simplesmente tinham má vontade contra essa pessoa. Mas se Jean-Michel Trogneux tivesse me processado, esse padrão teria sido removido. Jean-Michel Trogneux poderia ter dito, com licença, essa pessoa está dizendo que eu transicionei para minha irmã e isso não é apropriado. E então talvez eles tivessem uma reivindicação muito legítima se pudessem provar que eu sabia a verdade. Mas eles não estão fazendo isso. Jean-Michel Trogneux não está me processando. Na verdade, eles não estão nem um pouco interessados em explorar isso. Eu me pergunto por que isso acontece. Ou talvez Jean-Michel Trogneux esteja me processando sob um novo nome, Brigitte Macron. E veja, também quero dizer que há uma pequena parte de mim que sente pena de Emmanuel Macron, porque eu estava conversando com alguém e essa pessoa perguntou, sabe, por que você acha que esse presidente em exercício da França realmente entrou com esse processo nos Estados Unidos? É completamente louco. E então, de repente, me dei conta, meu Deus, acho que Brigitte e Emmanuel acharam que, se eles entrassem com esse processo, eu seria apenas uma pessoa comum e ficaria quieta, porque a maioria das pessoas pensaria, estou sendo processada. Deixa eu ficar quieta por um tempo. Mas não é assim que as coisas funcionam nos Estados Unidos. Eles não entendem as diferenças culturais entre os Estados Unidos e a França. Você não pode simplesmente entrar com uma ação judicial para fazer um americano ficar calado. Certo. Na verdade, nós é a nossa marca. Como se tivéssemos orgulho de não cuidar da nossa própria vida. É isso que somos. Como se não soubéssemos a diferença entre garfos e facas, não vamos embora. E vamos descobrir o que aconteceu com Jean-Michel Trogneux. Então adivinha o que eu fiz? Na verdade, comecei o processo de enviar ainda mais perguntas por e-mail esta semana. Mais perguntas porque quero chegar ao fundo disso para o mundo inteiro. E recentemente deixamos vocês em suspense. Ok. E está ficando interessante. Algo realmente me prendeu completamente. Estou obcecada. Estou trancado como se nada mais importasse. Minha equipe está trabalhando nisso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitos de vocês realmente apontaram, e com razão, que quando apresentamos para vocês o indivíduo que se parece um pouco com Jean-Michel Trogneux, que fez parte do experimento da prisão de Stanford, aquela imagem lateral apareceu em um documentário, tipo, quem é essa pessoa? E muitos de vocês nos enviaram e-mails dizendo, ok, mas Candace, olhe mais a fundo nesses documentos. E o prisioneiro número 2093 que participou desse experimento se parece muito com o nosso garoto desaparecido, certo? Tipo, ele se parece com o Jean-Michel Trogneux. E eu tenho que dizer, inicialmente eu coloquei isso como uma possibilidade baixa, mas estou investigando todas as pistas. Eu disse, ok, vou só fazer uma pesquisa leve sobre esse assunto. E há algumas coisas que quero que vocês lembrem enquanto eu explico o que aconteceu em seguida. Ok, antes de tudo, Jean-Michel Trogneux desaparece por cerca de uma década, mais de uma década. E nós sabemos com certeza de algumas coisas em que ele esteve envolvido durante esses anos em que ficou desaparecido. Ok, coisas que quero que vocês lembrem.
Primeiro, Brigitte, a atual primeira-dama, já disse que esteve nos Estados Unidos e, abre aspas, vivenciou a chegada do homem à Lua. Ok, eu estava lá quando Armstrong pisou na Lua. Ok, isso é a NASA. Lembrem disso, esse é o primeiro ponto. Segundo, sabemos que Jean-Michel Trogneux estava na escola de engenharia. É de lá que vem a foto. Foi muito difícil para Xavier Pussar conseguir essa foto. Ok, então há um lado ligado à engenharia. Há um lado ligado à NASA. E por fim, claro, sabemos que Jean-Michel Trogneux esteve no exército. Militar, chegada à Lua, NASA e engenharia. Prestem atenção agora, pessoal, porque vai ficar interessante. Então contamos para vocês sobre aquela mensagem aleatória, obviamente, que recebemos. Ei, tem um sósia do CMT no documentário. Era sobre um experimento de prisão simulada. Isso aconteceu em 1971, no campus da Universidade de Stanford. Ok, era aquela foto de perfil de novo. E houve algumas coisas que imediatamente chamaram minha atenção. Primeiro de tudo, por que a Hulu está fazendo um documentário sobre um experimento que aconteceu lá em 1971? Isso não parece meio aleatório? Para mim, isso é um pouco aleatório. Então decidi investigar isso inicialmente. E a história é que esse experimento da prisão de Stanford voltou às notícias porque um homem chamado Thibault Letexier, ele é francês. Interessante, de repente ficou obcecado por esse experimento de prisão que aconteceu em 1971. Letexier não é psicólogo, ele não tem formação em psicologia. Na verdade, ele nunca tinha publicado um livro antes de publicar este, que por algum motivo ficou muito popular. Ele era da área de administração de empresas. Essa era a formação dele. Ele havia publicado e escrito artigos relacionados à administração de empresas. Mas, de repente, esse cara consegue um contrato para um livro e publica um livro para desmascarar esse experimento obscuro. Eu diria que, se você é francês, esse é um experimento obscuro que aconteceu em 1971. E acho que agora é importante eu explicar para você qual é a definição de um limited hangout. Ok, essa expressão é um ponto de encontro limitado. Basicamente, um hangout limitado acontece quando o governo quer impedir que os cidadãos investiguem um incidente ou caso específico. Eles querem que os cidadãos literalmente parem de fazer perguntas. Então, o que eles fazem é tentar fabricar uma informação reveladora. Certo. Tipo, vou te contar coisas que você nunca soube antes. Nós vamos contar tudo para você. E a ideia aqui é que o público vai pensar que alguma pessoa independente e aleatória apareceu e está contando tudo o que eles não deveriam saber. Então, de certa forma, eles estão sendo convidados a participar do segredo. E nossa, nós estamos ouvindo todas essas coisas. É tão detalhado. Acho que eu, uma pessoa que faz parte do público, não preciso mais investigar esse assunto por conta própria, porque felizmente temos esse cara para fazer isso por nós. Foi exatamente isso que aconteceu com os assassinatos de Charles Manson. Lembre-se do promotor daquele caso, Vincent Bugliosi. Ele escreveu o livro oficial Helter Skelter, que foi um best-seller na época. Todo mundo acreditava que ele estava dando um relato detalhado, nunca antes visto, do quem, o que, quando, onde, porquê, como, e, portanto, ninguém mais precisava investigar. Esse cara sabia de tudo, exceto que ele mentiu, certo? Sobre quase tudo. E foi preciso o autor e jornalista Tom O'Neill escrever aquele livro sobre o qual eu sempre falo, Caos, sobre a CIA e a história secreta dos anos 60. É realmente um livro poderoso. Todo mundo deveria ler. E então descobrimos, através do livro dele, que tudo não passava, essencialmente, de uma grande encenação da CIA. Ainda não temos realmente respostas sobre o que aconteceu naquela noite. E eu não sei se algum dia vamos obter essas respostas. Mas sabemos que foi uma grande encenação da CIA. Eles estavam envolvidos em todos os níveis do que aconteceu naquela noite. E o objetivo deles era engenheirar socialmente a sociedade americana. Então estou muito atento a limited hangouts. Nunca aceito quando alguém diz que está fazendo uma refutação oficial de algo. Eu preciso refutar pessoalmente. Enfim, esse francês, Thibault Letexier, a história é a seguinte. Apesar de não ter nenhuma formação em psicologia e só ter escrito sobre administração de empresas no passado, ele diz que assistiu a uma palestra TED em 2013, apresentada por Philip Zimbardo, que foi o psicólogo de Stanford responsável por esse experimento. Ele disse que assistiu a essa palestra TED e ficou obcecado pelo experimento. E ele queria, a princípio, fazer um curta-metragem sobre isso, mas durante anos isso realmente não deu certo. Enfim, aqui está um trecho dele explicando, naquele documentário recente da Hulu, como ele se envolveu nesse caso. Ouça. Nos 50 anos desde o experimento, ninguém fez uma pesquisa tão extensa quanto você. Sim,
Começou como um projeto paralelo. Eu costumava fazer filmes com imagens encontradas e descobri o experimento da prisão de Stanford. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas nunca tinha me aprofundado muito no assunto. Decidi financiar uma viagem a Stanford para examinar o arquivo porque queria criar um filme a partir dele. Ok. Ele diz que passou uma semana em Stanford, vasculhando tudo. Mais uma vez, esta é uma grande refutação. Ele diz, você sabe, isso na verdade não era o objetivo do experimento. E Philip Zimbardo mentiu. Então já parece que ele está nos dizendo a verdade. Certo. O que ele está nos dizendo é a verdade. Philip Zimbardo contou muitas mentiras sobre como esse experimento aconteceu. E eu baixei o livro do Latexier e ele reitera que tentou fazer um filme, não deu certo, e então, de repente, ele mudou de ideia e disse: "Sabe de uma coisa? Vou simplesmente transformar isso em um livro." E voilá, acho que alguém simplesmente deu a ele um contrato para um livro. Exceto que eu sei que não é assim que contratos de livros funcionam. Você não pode simplesmente ser uma pessoa da área de administração e ir até um lugar e dizer: "Ei, olha, eu tenho essa ideia. Vou escrever este livro. Estou investigando esse caso em segundo plano." Sabe, me dê um contrato de publicação de livro. Não é assim que as coisas funcionam. Você tem que ser alguém para conseguir esses negócios. Talvez Jordan Peterson, dizendo: esse experimento é realmente importante. Gostaria de vender um livro. E eles dizem que sim, porque o objetivo da editora é ganhar dinheiro, certo? Eles querem ganhar dinheiro. Ninguém sabe quem você é. Por que estamos discutindo isso na França? Como o experimento de Stanford de 50 anos atrás? Não estou convencido dessa narrativa. Nunca saberemos, obviamente. De qualquer forma, Latexier então publica esse livro. Ele publica esse desmascaramento oficial. O livro se chama Investigando o Experimento da Prisão de Stanford, História de uma Mentira. E o interessante é que ele publica esse livro em março de 2018. É exatamente na época em que Emmanuel Macron é empossado no Palácio do Eliseu, ao lado de Brigitte Macron. Não estou brincando. Então eu pensei, ok, um ponto. Isso é interessante. Como eu disse, enquanto eu estava lendo esse livro que tinha baixado, meu interesse ficou ainda mais aguçado, por causa da página de agradecimentos dele. Tradicionalmente, você deve agradecer, no seu livro, as pessoas que te ajudaram a montá-lo, e ele certamente faz isso. Ele agradece aos prisioneiros que contribuíram para sua investigação. Ele agradece às pessoas que publicaram seu livro. Ele agradece a alguns cineastas de documentários, mas também agradece a alguém que me chamou a atenção, que tem o mesmo sobrenome que ele, Letexier. É uma mulher chamada Raymonde Letexier. E obviamente, eu não consigo cuidar só da minha vida. Então eu fiquei quem é essa pessoa? É sua mãe? Quem é essa pessoa? E agora estou fazendo uma suposição. Talvez haja várias pessoas com exatamente esse nome. Talvez seja um nome muito popular, Latexier, na França. Mas parece que Raymonde Latexier foi ex-senador na França, um senador do Partido Socialista que trabalhou ao lado de Emmanuel Macron. Porque ele era, no início, antes de fundar seu próprio partido, o En Marche, ele era membro e ministro do Partido Socialista. Lembra? Mas, novamente, isso pode ser uma coincidência. Talvez Raymonde Letexier tenha ajudado ele de uma forma diferente. Não temos certeza. Vou procurá-lo para fazer perguntas. Mas, de novo, isso já foi o suficiente para me manter investigando a história. O documentário, então, se torna interessante porque... Por que a Hulu resolveu abordar isso? Parece obscuro. Parece irrelevante. Não há nada acontecendo agora que faça as pessoas voltarem e olharem para esse experimento. Então, não só ele consegue esse contrato para o livro, mas depois aparece uma jovem que o procura e diz: "Ei, eu quero transformar isso em um documentário." E o nome dessa pessoa é Juliette Eisner. Então, estou pesquisando sobre a Juliette e ela deu uma entrevista em que diz: "Eu falo francês, eu sou francesa." E eu fico pensando, ok, como assim? Essa garota americana é francesa. O que está acontecendo aqui? E começo a investigar sobre ela e, curiosamente, até o fato de ela ter feito isso. A propósito, o documentário do Hulu simplesmente não é bom. E antes disso, a única vez que ela dirigiu um documentário foi há 10 anos. E era chamado Lil Bub and Friends. E era sobre gatos nas redes sociais ou algo assim. Ok. Então eu aprendi que provavelmente é assim. Sabe, ela provavelmente está conectada de alguma forma. Fiquei sabendo que a mãe dela é muito francesa. Ela vem de uma família muito rica na França. O sobrenome da mãe dela é Courtial, soletrado Courtial.
E honestamente pode ser outra coincidência, mas existe um cara chamado Edward Churchill, que é o atual senador daquele mesmo departamento, o departamento Oisai, do qual a mulher Ramon Letexier também foi senadora. Então eu fico tipo, ok. Edward Churchill, Skylar, você precisa conferir essa foto 3 vezes pra ter certeza que é o cara certo. Eu não tinha visto o fundo dele. Ok, ele está envelhecido. Ok, diferente. Parece muito diferente da Wikipédia dele. Lá vamos nós. Uau, incrível. Você pode enganar qualquer um, certo? De qualquer forma, foi o suficiente para me fazer ir, ok? Por que Franz está repentinamente interessado neste experimento? Por que essa garota, Juliette Eisner, está de repente interessada? Como eu disse, o histórico dela é em gatos do Instagram. Esse foi o último documentário que ela dirigiu sobre gatos famosos. E é tipo nepotismo escancarado, né? Fica claro, tipo, você fez esse documentário e conseguiu esse acordo com a Hulu por causa de quem você conhece, não por qualquer talento que você tenha. E eu acabo ficando preso nisso. Estou lendo o livro do Latexier e percebo algo que eu descreveria como uma grande mentira por omissão. Latexier está descrevendo os prisioneiros nesse experimento. A ideia é que esse cara, Philip Zimbardo, simplesmente colocou um anúncio no jornal dizendo que estava procurando estudantes universitários, de graduação, pós-graduação, tanto faz, para se inscreverem nesse experimento, e então, uma semana depois, ele os tranca em um porão. E ele determina que mesmo após 48 horas, todos os prisioneiros estão loucos. E isso mostra que somos intrinsecamente maus, certo? E que as pessoas farão coisas insanas só porque estão entre outras pessoas que também estão fazendo coisas insanas. Letexier descreve os prisioneiros que foram selecionados para esse experimento, de uma maneira realmente estranha. Além disso, o documentário também os descreve dessa forma. Tipo, eles são um bando de estudantes universitários de classe média, anônimos, que se inscreveram para esse experimento financiado pelo Centro de Pesquisas Navais. Especificamente, Latexier escreve o seguinte, certo? Ele diz que não há necessidade de multiplicar retratos para entender que os participantes não são intercambiáveis. Eles não têm nada em comum, certo? E que as vidas que se cruzam na prisão de Zimbardo seguem trajetórias distintas. Cada um tem sua sensibilidade, sua família, seu passado, suas crenças, seus valores, seus estudos, suas certezas, seus sonhos e seu futuro esperado. Alguns são tímidos e outros são extrovertidos. Alguns têm 18 anos, outros têm 25. Eles não têm nada em comum, certo? Não precisamos procurar mais. Eu não sei. Mas para mim, pessoalmente, senti que quando ele disse que não havia necessidade de multiplicar os retratos dos prisioneiros, eu senti que precisava multiplicar os retratos. Eu precisava investigar o passado de todos esses prisioneiros. E o que descobri, novamente, foi essa mentira por omissão que estava acontecendo por parte do autor. Os prisioneiros, ao que parece, ele esqueceu de mencionar isso, estavam todos especificamente ligados à engenharia. Eles também estavam muito especificamente ligados ao exército, e na maioria dos casos, curiosamente, eles estavam ligados à NASA. NASA mais engenharia, mais o exército. E não, esses não eram apenas alguns estudantes aleatórios que estavam à deriva e precisavam de dinheiro, certo? É difícil para mim enfatizar o quão desonesta é essa narrativa. E vou fazer isso mostrando a vocês uma parte deste documentário do Hulu, certo? Um dos guardas era um homem chamado Chuck Burton. Vocês vão vê-lo no final deste trecho. Estes são todos os participantes, ou alguns dos participantes, descrevendo seu histórico e por que se inscreveram. Ouça este documentário antes de eu revelar quem Chuck Burton realmente é. Ouça só. Vi um anúncio no jornal dizendo que eles estavam fazendo um experimento em uma prisão e que estavam pagando $15 por dia. Não era tão ruim para um trabalho de salário mínimo. Eram $15 por dia, 3 refeições, um teto e uma cama acolchoada. E eu pensei, acabei de chegar. E isso pareceu bom para mim. Eu não tinha dinheiro. Isso parece bom para mim. Eu não tinha dinheiro, disse Chuck Burton. Em outro lugar, ele descreve como estava apenas viajando de mochila, sabe? Como um mochileiro. E às vezes ele fazia alguma contabilidade. Temos aquele clipe dele falando sobre seu contador, Skylar. Ok. Bem, ele fala sobre isso porque assistimos ao documentário sobre como, tipo, quando ele ficava sem dinheiro enquanto viajava, ele então, sabe, fazia um pouco de contabilidade. Para ganhar algum dinheiro e depois voltar a mochilar, sabe, apenas um cara comum que precisava de dinheiro. A verdade é que Chuck Burton é descendente dos Rothschilds.
O quê? Você está brincando comigo? O pai dele era Otto Herstad, do Herstad Bank. A mãe dele nasceu na Alemanha, descendente dos Rothschilds. E o motivo pelo qual ele viaja por todo lugar é exatamente como a mãe dele diz, era o que eles faziam porque tinham pomares, uma quantidade inacreditável de riqueza, como você esperaria e anteciparia, de descendentes dos Rothschild. Quero dizer, literalmente, Otto Herstad era dono de parte da Sears. Tipo a Sears, aquela empresa que era tão grande. É insano que essa pessoa se apresente como alguém que estava quebrado na faculdade. Mas tem mais, não é só ele. Quero que você dê uma olhada na planilha que eu montei. De novo, eu fiquei interessado em analisar, depois que vi o padrão surgindo de engenharia, NASA e afiliação militar. E não estou falando tipo, meu pai serviu nas Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Estou falando do topo do comando militar. Pessoas que naturalmente deveriam ter sido, se você estivesse tentando fazer disso um experimento real, a primeira coisa que a Latexia deveria ter desmentido era a ideia de que os resultados importavam porque, se é financiado pelo exército e você escolhe um monte de filhos de militares ricos, provavelmente os resultados podem estar um pouco comprometidos, é o que eu diria. Pode ser que não haja nenhum controle nesse experimento. Você sabe, Doug Corp, o pai dele era Peter Corpa, que era o chefe de energia nuclear e energia atômica na Bechtel Corp, a corporação militar. O pai dele também era membro da Sociedade Nacional de Engenheiros Profissionais. Clay Ramsey, descobrimos que ele era um fuzileiro naval que trabalhava em um navio mercante em particular, o que estamos tentando investigar mais a fundo porque o sobrenome Ramsey é muito popular. Vou chegar ao fundo disso. Lá está Richard Yako. Seu pai era Samuel Yako. Sam Yako estava no ZEUA, Marinha. E Yamu, pesquisa naval e trabalhou para a NASA. Seu pai era engenheiro da NASA. Richard produziu e dirigiu comerciais para a NASA. Glenn G., o sobrenome, era popular demais, mas pelo menos sabíamos que ele se formou na Universidade de Stanford em engenharia química um ano antes deste experimento. Eu apostaria que seja quem for o pai dele, tinha alguma ligação com a NASA. Paul Baran trabalhou para a Halliburton, Ainda estamos confirmando isso, mas é provável que o pai dele também seja Paul Baran, que foi o engenheiro elétrico que trabalhou para a Rand Corporation. Stuart Levin trabalhou para a Halliburton, no setor de serviços de energia, e para a Standard Oil como geofísico. Ele também se formou em Stanford. Estamos tentando confirmar porque Levin é um sobrenome muito comum. Quem exatamente era o pai dele? Temos uma ideia. O pai de Jim Roney é o capitão James Roney, da Base Aérea Naval de Moffett. Será que isso pode ser um conflito se a Marinha está financiando esse experimento e o filho do capitão James Roney da Base Aérea Naval de Moffett está participando dos resultados desse experimento? O pai dele também foi o comandante do navio que recuperou a Apollo 8. De novo, essa coisa estranha da NASA. O pai dele era um oficial naval, engenheiro aeronáutico que foi diretor de ciência e engenharia na Academia Naval. Conflito, não? Ainda estamos trabalhando nesta planilha, Skylar. Se você puder rolar para baixo aqui, temos David Eshelman, porque tínhamos os guardas aqui. David Eshelman, o pai dele, trabalhava como técnico elétrico na Marinha. E depois o pai dele foi trabalhar para a NASA. O pai dele trabalhou para a NASA em todas as missões Apollo. Ele era professor em Stanford na época do experimento e fundou o Departamento de Astronomia de Radar de Stanford. Ele também era um engenheiro que supervisionou experimentos de rádio entre a antena parabólica de Stanford e as sondas espaciais Pioneer 6 a 9. John Mark, ainda estamos investigando, obviamente é um sobrenome popular, mas ele trabalhou para a Kaiser Permanente e se formou na Universidade de Stanford. E o pai dele era professor na Universidade de Stanford. Também sabemos que John Mark passou um ano na França antes deste experimento. Então isso é interessante. Carl von Orsdal. Seu pai é William von Orsdal, que serviu na Segunda Guerra Mundial como guarda costeiro em Okinawa e depois trabalhou para a Lockheed. Hoje em dia é Lockheed Martin, mas era Lockheed, pelo resto de sua carreira. E o pai dele, claro, trabalhou na indústria aeroespacial para a Hughes Aircraft, porque, como eu disse, havia esse estranho tema da NASA acontecendo. Eu falei para vocês sobre o Chuck. É impressionante que ele se apresentava como falido, totalmente louco. Ainda estamos passando por esses guardas. Craig Haney serviu na Força Aérea. O pai dele era Alan Haney, que foi fuzileiro naval no USS Iowa. Ele levou o FDR para a Argélia. Acreditamos que essa foi a missão em que ele estava. Então, o que está acontecendo aqui?
O que está acontecendo aqui para que estejamos abordando esses temas neste experimento que os franceses estão muito interessados em desmascarar neste momento? Não tem nada para ver aqui, pessoal. Nós analisamos tudo. E aqui está o que mais. Preparar? Curiosamente, o único prisioneiro cuja identidade não foi revelada é o prisioneiro número 2, 093. Esse é o único prisioneiro que não sabemos quem é. Não temos ideia do nome dessa pessoa. Essa pessoa recebeu 2 pseudônimos diferentes. Primeiro Tom Thompson, depois Tom Williams. Eu preciso saber quem é esse indivíduo. Na verdade, podemos mostrar um trecho desse indivíduo, Skyler, dos arquivos de Stanford que estão disponíveis online. Dá uma olhada nisso. A imagem está super granulada. Este é o seu 2093. Você pode ser a noiva de Frankenstein. Você fica aqui. Você vem até ali. Devo encená-lo, Sr. Pritchard? Você deveria encená-lo. Você será a noiva de Frankenstein e será Frankenstein. Quero que você ande até lá como Frankenstein e diga que ama 2093. Deixe nosso Frankenstein andar. Ande como Frankenstein. Pedimos que você ande como você. Eu te amo, 2093. Sim, claro. Chegue mais perto. Eu te amo, 293. Eu te amo, 293. Se você está sorrindo, 293, venha aqui e faça 10 flexões. 2, 3. Falso e gay. O experimento inteiro, estou te dizendo, quanto mais eu leio sobre isso, mais percebo que é completamente insano. Que eles tenham sido autorizados a fazer isso. E por algum motivo, eles estão segurando esse prisioneiro, 2093. Não podemos lhe contar nada sobre ele. Estamos citando privacidade, mas podemos contar tudo sobre todos os outros prisioneiros, menos sobre 2093. Preciso saber quem é. E vocês sinto muito em dizer isso. Não é só o experimento que é falso e gay? Assim foi o pouso na Lua. Talvez você não esteja preparado para isso. Sinto muito, pessoal. É tudo uma grande apresentação de clube de teatro. E há razões para essas performances feitas nessa magnitude. Mas quando penso em drama, penso em militar, penso em engenharia, penso na NASA, sei que não posso descansar até descobrir quem é esse prisioneiro. Talvez descobramos que não é Jean-Michel Tronho. Ficarei feliz em descobrir que não é. Mas acho que sabemos que Brigitte esteve aqui em 1969. E sim, isso só está ficando muito, muito interessante. E eu sou como um cachorro com um osso. Eu não vou largar isso. Não podemos descansar, pessoal, até conseguirmos mais respostas. Ok, na verdade, podemos fazer uma breve pausa agora para que eu possa ler alguns anúncios. Mas depois disso, absolutamente nada de descanso. Antes de mais nada, lembrar vocês sobre a Goldco. Relatos indicam que o presidente do Fed, Jerome Powell, aumentou as esperanças de corte de juros. O preço do ouro subiu. Ao longo dos anos, passamos por tempos difíceis. Enfrentamos inflação galopante, dívida nacional crescente, volatilidade do mercado e guerras. O ouro é real, é tangível e tem mantido seu valor por milhares de anos. Diferente do mercado de ações ou da moeda, o ouro não desaparece quando os políticos tomam decisões ruins, o que, sejamos honestos, tem acontecido muito ultimamente. E é exatamente por isso que tenho parceria com a premiada empresa Goldco. Eles vendem metais preciosos como ouro e prata e fazem um trabalho incrível com eles. Se você está preocupado com a inflação, gastos do governo ou quer tranquilidade, a Goldco pode ajudar. Aqui está o que você precisa fazer. Visite candicelikesgold.com para obter seu kit de ouro e prata 2025 gratuito e saiba como você pode obter até 10% em prata grátis. Não espere pela próxima crise. Proteja seu futuro hoje. Chamar 855-815-GOLD ou visite candicelikesgold.com. Mais uma vez, esse é o candicelikesgold.com. Lembro vocês do Dose, as manhãs na minha casa não são brincadeira. 4 filhos, 1 milhão de coisas para fazer e, de alguma forma, tento aparecer e fazer o meu melhor. Começo meu dia com Dose. Dose é uma loja de bem-estar completa e poderosa para a saúde intestinal, imunidade e energia. E tudo que importa quando você não tem tempo para desacelerar. E sejamos sinceros, com uma família grande e agitada, desacelerar não é opção. Leva 5 segundos de manhã e sinto a diferença o dia todo. O produto mais vendido deles é o Dose para o seu fígado, formulado para limpar o fígado de elementos indesejados, ajudar na digestão e manter o filtro do seu corpo.
Os resultados clínicos do dose mostraram uma redução de 50% nos níveis de enzimas do fígado na maioria dos participantes. Uma dose do dose para o seu fígado equivale a 17 doses de suco de cúrcuma. O dose é sem glúten, sem lactose, sem açúcar e vegano. Continue usando o dose e você sentirá benefícios incríveis com o tempo. Mais energia, melhor digestão, menos inchaço, função enzimática mais saudável, redução do nevoeiro mental e melhor sono. Agora mesmo, você economiza 30% na sua primeira assinatura mensal acessando dosedaily.co/Candice ou inserindo o código Candice no checkout. É dosedaily.co/Candice ou usando o código Candice para 30% de desconto na sua primeira assinatura mensal. Por fim, pessoal, quero falar para vocês sobre a Paleo Valley. Porque algo que minha equipe e eu sempre desejamos são os sticks de carne, especificamente os dos meus amigos da Paleo Valley. A Paleo Valley faz seus sticks de carne com carne bovina 100% alimentada com capim, vinda de pequenas fazendas regenerativas americanas para que você se sinta bem com o que está comendo e com o que está apoiando. Eles eliminaram todo o lixo, não há conservantes, não contém glúten nem soja. Não tem açúcar, laticínios ou organismos geneticamente modificados. Apenas combustível limpo e rico em nutrientes, como a comida deveria ser. Então, em viagem de carro, trabalhando até tarde ou com as crianças, esses sticks oferecem energia de alta proteína sem a queda depois. Se você é keto, paleo, carnívoro, não importa. Paleo Valley se adapta ao seu estilo de vida. Eles vêm em vários sabores: original, jalapeno, summer sausage, maple bacon e teriyaki. Há uma opção para todo mundo. Com mais de 55 milhões de beef sticks vendidos, a Paleo Valley é confiável, comprovada e oferece garantia de devolução do dinheiro em 60 dias. Agora mesmo, você recebe 20% de desconto no seu primeiro pedido acessando paleovalley.com/Candice com o código Candice. É paleovalley.com/Candice, código promocional Candice. Certo, pessoal, é aqui que estamos agora. Precisamos de energia Cracker Barrel. Ok, esse é o novo termo. Esse é o novo movimento. Energia Cracker Barrel no mundo todo. Envie dicas para tips@candaceowens.com. Você estava em Stanford? Você viu alguma coisa? E, aliás, tem algumas pessoas que se formaram em Stanford que estão me contando algumas coisas. Eu vou compartilhar com vocês. Mas antes, para o meu público internacional, que talvez não esteja entendendo o que eu quero dizer com energia Cracker Barrel, vou explicar rapidamente o que aconteceu. Basicamente, existe uma rede de restaurantes chamada Cracker Barrel. Ela existe desde 1969. Na verdade, ela foi fundada bem aqui, no grande estado do Tennessee. Eu diria que foi fundada em Lebanon, Tennessee. A Savannah morreria e me corrigiria dizendo é Lebanon. É Lebanon, Tennessee. Então há espaço para debate aí. De qualquer forma, aqui mesmo no sul da América. E recentemente a sede corporativa anunciou que eles estavam se tornando um pouco mais conscientes. Eles iriam abandonar certos itens do menu que soavam, eu acho, um pouco sulistas demais. E eles iriam mudar o interior da loja, deixando tudo com um visual super clínico. Além disso, eles iriam mudar o logotipo. Ok. O logotipo aqui à esquerda é o logotipo do Cracker Barrel que foi usado desde 1969. Você pode ver que há um velho, um barril e um biscoito. À direita está o que a empresa disse que estava fazendo. A empresa disse, vamos nos livrar de tudo isso. Não haverá seres humanos. E tudo o que posso dizer é que os brancos se revoltaram. Eu estava no Instagram rindo muito, curtindo, aplaudindo. Eles não deixaram passar. Eles disseram, não. Coloque aquele velho de volta ou não vamos mais ao Cracker Barrel. Ok, e celebridades se envolveram. Britney Aldian e Jason Aldean, o cantor country, eles postaram no Instagram. Não sei se temos uma foto disso. Britney escreveu, eu amo essa garota. Encontro para café da manhã esta manhã. Estaríamos no Cracker Barrel, mas vocês estão agindo como idiotas. Ela não brincava. Não, ela é do Alabama. E eles, como eu disse, não se importavam. O Sul disse, não vamos nos mover. Terminamos. Ok. O resultado foi que suas vendas foram totalmente prejudicadas. Ok. Acho que eles perderam uns 100 milhões de dólares. Foi uma loucura. Em uma semana, quase 100 milhões de dólares foram eliminados do mercado. E eles cederam. Cracker Barrel disse, ok, nós erramos. Vamos devolver o logotipo. Eles escreveram isso no Instagram. Agradecemos aos nossos convidados por compartilharem suas vozes e seu amor pelo Cracker Barrel. Dissemos que ouviríamos e ouvimos. Nosso novo logotipo será descontinuado e o antigo permanecerá no Cracker Barrel. Sempre foi e sempre será sobre servir comida deliciosa, blá blá blá. Ok, deixa eu te contar por que isso realmente importa. Isso não foi algo obscuro e faz parte de uma conversa maior. Que você vai me verter amanhã sobre o que eles estão fazendo? É um ataque espiritual à ideia de ancestralidade.
Nada pode ser antigo. Tudo precisa ser novo. Eles querem que todo mundo pareça igual. Não haverá personalidade em nada. Eles vão nos transformar em robôs de IA. Esse é, na verdade, o objetivo explícito. Você pode não perceber isso. Na verdade, se você está assistindo a este podcast, provavelmente percebe isso. Mas eles nunca querem que você pense que tem ancestralidade. Até o jeito que estão fazendo as casas é feio. Tudo é feio. E há um motivo para isso. Eles não querem que você pense que estruturas já existiram. Eles querem que você pense que está apenas flutuando ao vento e que nada importa. Sua família não importa. Ancestralidade não importa. Tudo o que aconteceu ontem já se foi. Estamos vivendo em um eterno presente. E por isso foi realmente importante que as pessoas se levantassem e dissessem: sabe de uma coisa? Já faz um ano. Ok, na verdade já faz um ano de muita besteira. Nós não nos recuperamos nem um pouco e não vamos desistir. Os arquivos de Jeffrey Epstein, vocês estão nos manipulando. Nós odiamos vocês, governo. Nós não somos estúpidos. Nós entendemos que vocês, elites, estão criando essa plantação de mesmice. Nós entendemos que vocês estão tornando nossos filhos intencionalmente burros. Ninguém está... vamos acabar com as aulas AP. Não haverá mais turmas de honra. Sem notas de prova. Nem vamos mais acompanhar. O quão burros estamos tornando seus filhos. Estamos cientes, estamos ligados no que vocês estão fazendo e no quanto nos odeiam. E queremos que vocês saibam que nós também odiamos vocês, certo? Nós também odiamos vocês. Vamos manter essa mesma energia e dizer que vocês não vão conseguir nosso negócio e não vão nos apagar. E claro, sempre houve esse alvo. Eles querem que todos acreditem que tudo pode ser multicultural e que você não deveria pensar sobre isso e que você está errado. E que você é racista se quiser ver um homem branco velho ou algo assim. E eu realmente aplaudi o fato de que os brancos disseram não e fizeram as empresas se curvarem. E todos nós precisamos manter essa energia quando chegar a hora. Precisamos manter o foco e simplesmente dizer que não vamos tolerar isso. Este é um não de todos nós. Sabemos que pervertidos estão governando o mundo. Essa é a realidade. Ok? Essa é a realidade. Os pervertidos estão governando o mundo. E não vamos deixar isso passar. Quero apresentar a vocês agora apropriadamente quem eu sou, que nunca deixo as coisas passarem, ainda obcecado com esse experimento de Stanford. Outra pista interessante que veio de um estudante de Stanford. Eles disseram: olha, não sei se você sabe disso, mas como ex-aluno de Stanford, eu sabia que podíamos acessar os arquivos de notícias para ver o que foi publicado no jornal de Stanford naquela época, nos anos 70. E novamente, isso pode não ser nada, mas eu vou atrás de tudo e desmentir tudo. O que eles encontraram nos arquivos foi que havia um estudante de pós-graduação chamado Jean Michel, que era membro do Clube Francês e também do Bechtel, como o Instituto Militar. E eu vou ler para vocês o que eles encontraram no arquivo de Stanford. Novamente, isso é dos anos 70. Você pode ver que eles estão falando sobre as festividades do Dia da Bastilha. E eles mencionam Jean Michel, um estudante francês da pós-graduação em administração de empresas. Animou o público com canções folclóricas populares de Georges Brassens, um dos mais celebrados cantores folclóricos franceses. Ok, então temos um Jean Michel que era um estudante de pós-graduação se apresentando no pátio central. E ele também é mencionado novamente em outro recorte do arquivo de Stanford. Eu não sei se você tem isso. Quero dizer, o jornal do arquivo de Stanford. Diz: Associação de Estudantes Franceses, Centro Internacional Bechtel. Novamente, isso é como o corpo militar da Bechtel. Eclidol. Jean Michel cantará todas as canções de maior sucesso de George Bronson. Parece que Jean Michel, esse estudante de pós-graduação, gostava um pouco de teatro. Então estou interessado porque demos uma olhada nos registros de formatura. Sabe, você pode ver quem se formou e não conseguimos encontrar nenhum Jean Michel que tenha se formado na Universidade de Stanford. Talvez ele tenha desistido. Não sei. Mas precisamos deixar isso claro. Caso vocês consigam encontrar algo que nós não conseguimos, talvez tenham visto o Jean Michel que se apresentou no Dia da Bastilha no pátio. Talvez você estivesse lá e pensou: eu me lembro desse Jean Michel. Deixe-me te enviar um link. Por favor, nos envie um e-mail. Por favor, nos envie por e-mail tudo o que conseguir encontrar. Dicas para tips@candaceowens.com. Dicas para tips@candaceowens.com, pessoal. Nós todos vamos descobrir isso juntos. E Tim Dillon, o comediante. O comediante americano, que foi desnecessariamente citado neste processo, entende a importância de resolvermos isso. Ele percebe que todos nós estamos envolvidos nisso, em um segmento bastante hilário falando sobre sua menção honrosa. Veja o que ele disse. Ouça só. A esposa do presidente da França
está processando Candace Owens, que disse que ela era um homem. E eu sou mencionado nesse processo. E isso, na verdade, porque quando você começa nesse ramo, você não sabe onde isso vai dar. Eu não sabia onde isso ia dar quando comecei. E é isso que eu diria para as pessoas jovens que estão trilhando um caminho incerto até o momento em que percebem que tudo realmente valeu a pena. Tem muita gente se perguntando, será que estou no caminho certo? Será que os sacrifícios valem a pena? E a resposta é sim. Porque hoje estou aqui diante de vocês, citado em um processo judicial, a esposa do presidente da França pode ou não ter um... Todos nós vamos ao tribunal para resolver isso. Nós vamos ao tribunal. Todos nós vamos. Para descobrir se a esposa do presidente da França tem um... Nós não sabemos. Nós não sabemos. Ninguém sabe. E eu fui mencionado nesse processo porque eu ajudei a impulsionar a conversa. E isso para mim é algo especial. É um grande filme? Quem não pode saber? Mas o quê? O quê? Não. Quem está fazendo isso? O que estamos fazendo é avançar uma conversa importante neste mundo. A esposa do presidente da França tem um ou não? Eu preciso colocar o Tim Dillon sob juramento. Obviamente, isso precisa acontecer. Precisamos fazer isso pela cultura. Precisamos fazer perguntas explícitas a ele sobre por que me convidou para o podcast dele, o que ele sabe. Potencialmente, talvez ele estivesse trabalhando com Vladimir Putin. Claro, pode haver um ângulo russo aí. Tim Dillon realmente parece alguém que talvez pudesse ser amigo do Vladimir Putin. Acho que isso é objetivo. E isso vai ficar divertido. E eu estou, na verdade, muito animado porque tenho o poder de intimação. Tipo, você sabe, isso significa o motivo pelo qual você pode... Ei, você não pode dizer que é por motivos de privacidade. Nós não vamos te contar quem é o prisioneiro 2093. Se há algo que o esculpa, você tem que me dar a justificativa. Sinto muito, Stanford. Estou ansioso para descobrir quem é o prisioneiro 2093. E todos nós sabemos aonde isso vai dar, aliás. Não é só Tim Dillon. Também é Cardi B. Cardi B, a rapper, você deve ter visto esse clipe circulando. É hilário. Na verdade, nem precisamos do contexto apropriado. Ok. A rapper Cardi B teve que testemunhar recentemente em um processo judicial movido contra ela. E eu estou ouvindo o que ela está dizendo enquanto ela é questionada sobre certas coisas. E eu percebi que, na verdade, isso poderia ser eu respondendo perguntas sobre como me envolvi no caso Brigitte McRoad. Vamos rodar o clipe. Acho que não estava muito bravo. Eu estava mais preocupado. Muito preocupada. Eu também. E por que você estava preocupada? Porque estou grávida e essa garota está prestes a me bater. Alô? 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 Estou aqui. Você disse que ela é maior que você? Está correto? Com certeza. Como você sabe disso? Quer dizer, olha, estou olhando. Não concordo com isso. Qual é a sua base? Você está dizendo que ela é fisicamente maior? Ela é mais alta? Quer dizer, você tem os registros médicos dela, certo? Eu não tenho nada. Quero lhe fazer uma pergunta. Quer dizer, eu estava 130 libras naquela época. Então ela está acima do peso, certo? Na sua opinião? Objeção. É um pouco... Você não precisa responder isso. Ok. Olha, quando me perguntarem como me envolvi, vou dizer, olha, eu estava grávida. Eu diria que fiquei um pouco preocupado com essa história de uma garota de 14 anos e uma professora de 40 anos. E então, quando eles dizem, como você sabe que ela é um homem, eu vou ficar tipo... Você sabe, olhos aqui. Obviamente algo está acontecendo. De qualquer forma, vai ser ótimo. Vai ser fantástico. Bem-vindo à América. É uma cultura que você não entende, ok? Você só nos deixa mais interessados. É a Cracker Barrel Energy. Não vamos deixar isso passar. Nós vemos vocês pervertidos. Mal posso esperar pela semana que vem. Então começamos a desvendar a nova série Becoming Brigitte. Finalmente estamos prontos para fazer isso. Ok, vamos fazer outra pausa rápida aqui. E então vou contar a vocês onde estive e por que tive que levar algo pessoal... Tempo. Antes de mais nada, quando foi a última vez que você se gabou da sua empresa de telefonia móvel? Tipo, você sabia que minha empresa de telefonia móvel doou 1.000 bandeiras americanas para veteranos merecedores, perdoou 10 milhões de dólares em dívidas de veteranos e também arrecadou quase 500 mil dólares para prevenir o suicídio de veteranos? Em outras palavras, quando sua empresa de telefonia móvel é a Pure Talk, há muito o que se gabar. Você pode até se gabar da cobertura que obtém com o Pure Talk.
Eles têm rede 5G incrivelmente rápida, confiável, segura. Você pode se gabar de quanto dinheiro economiza com a Pure Talk. Ligações e mensagens ilimitadas mais internet custam apenas $25 por mês, economizando para a família média mais de $1.000 por ano. Está na hora de mudar para a Pure Talk. Acesse puretalk.com ou wins e economize mais 50% no seu primeiro mês. Mais uma vez, é puretalk.com/Owens para fazer a mudança hoje mesmo. Também quero lembrar vocês sobre a 7 Weeks Coffee, porque você já toma café, então por que não fazer uma boa ação? É a empresa de café Pró-Vida da América, com a missão de financiar o movimento Pró-Vida, uma xícara de café por vez. E eles acabaram de alcançar um marco incrível, mais de $1 milhão doados ao movimento Pró-Vida. Por que eles se chamam 7 Weeks Coffee? Porque com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café. E também é o mesmo período em que o batimento cardíaco é claramente detectado em um ultrassom. É por isso, eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez em todos os 50 estados, oferecendo ultrassons que salvam vidas, recursos para mães necessitadas e esperança real para as famílias. E tudo começou com uma ideia simples: usar sua xícara de café da manhã para defender a vida. 7 Weeks Coffee é mais do que um café de ótimo sabor. Ele não tem mofo, pesticidas, é cultivado à sombra, tem baixa acidez e é produzido organicamente, atende todos os requisitos. Você pode acessar 7weekscoffee.com e economize 15% ao assinar. Além disso, você ganha um brinde. E exclusivamente para meus ouvintes, usando o código Candice no checkout, recebe 10% de desconto no primeiro pedido. Um total de 25% de economia já no seu primeiro pedido, além de um brinde. Lembre-se, seu pedido vai diretamente ajudar a apoiar uma rede de mais de 1.000 organizações pró-vida em todos os Estados Unidos. Então acesse 7weekscoffee.com com o código promocional Candice hoje mesmo. E lembrando vocês sobre a American Financing, porque se você tem vivido no cartão de crédito só para cobrir compras, gasolina e contas, sabe que essas taxas de juros são cruéis. Por que continuar pagando 20% ou mais aos bancos quando você pode ligar para meus amigos da American Financing? Eles têm taxas de hipoteca na casa dos 5% e mostram como as pessoas podem manter mais do seu dinheiro suado no bolso e fora das mãos das operadoras de cartão de crédito. A American Financing ajuda proprietários a economizar $800 mensais, usando o valor da casa para eliminar dívidas de juros altos. E não há taxas iniciais, não há obrigação. É só uma ligação de 10 minutos para um consultor de hipotecas com salário fixo. Se começar hoje, adia 2 pagamentos da hipoteca e coloca mais dinheiro nas suas mãos. Então não espere. Ligue agora para a American Financing. O número é 8007-951210. Novamente, é 8007-951210 ou você pode visitar americanfinancing.net/Owens. Isso é americanfinancing.net/Owens. Ok, agora onde eu estava. Eu sempre quero ser extremamente honesta com vocês sobre tudo o que está acontecendo na minha vida, tanto quanto eu puder contar tudo o que está acontecendo na minha vida. E existe meio que um ponto mais amplo, que é: você leva seus filhos para a escola, de volta às aulas, você deixa seus filhos lá. E um monte de mães estão postando sobre si mesmas e o quanto ficam chateadas ao fazer isso, que algo parece errado. Isso é muito real, a primeira vez que você deixa seus filhos na escola. E o tiroteio na escola católica que aconteceu na semana passada, de novo, tivemos outro atirador trans. Isso realmente me impactou. Pareceu algo muito próximo de casa, obviamente, como católica. Também no Tennessee, tivemos o tiroteio trans que aconteceu em Nashville, que foi a apenas alguns quarteirões de onde eu moro, e então está começando a parecer que isso está chegando perto de casa. E dia após dia, estou cobrindo o que está acontecendo, você sabe, nas partes sombrias do mundo. Você sabe, estamos falando sobre Epstein. Estamos falando sobre Emmanuel Macron, o que aconteceu com ele. Estamos falando sobre os perversos malignos deste mundo. E aquele tipo de momento, eu diria devastador, em que nosso governo olhou para nós e tentou nos manipular sobre alguém como Epstein, alguém que admitiu o fato de que ele estava abusando sexualmente de menores. Quero dizer, pensem como é insano o fato de o nosso governo simplesmente agir como se não importasse. Siga em frente. Isso indica que os perversos estão no controle. E quando você lê essas coisas dia após dia, como eu faço, e entende o quão cruel, quão violento, quão intencional, quão desonesto é o nosso governo, e você não tem certeza se todo mundo já percebeu isso, pode ser realmente avassalador. Eu me senti muito sobrecarregada com aquele tiroteio. E eu só precisava meio que dar uma pausa e sentir que estava fazendo tudo para garantir que meus filhos estavam bem. E foi uma daquelas conversas impressionantes em que eu estava falando com alguém da escola. Eu sempre tive a intenção de educar em casa, mas, você sabe, existem todos esses programas durante o dia para crianças pequenas.
E eu estava conversando com alguém da escola sobre os protocolos de segurança. E eu tive aquele momento em que eles meio que olham pra você como se, sabe, o que estamos fazendo em relação à segurança não é exatamente da sua conta. E essas crianças são meio que nossas. Sabe, quando você tem aquela sensação na escola de tipo, espera, essa criança é minha ou é sua? E eu simplesmente não quero ceder a isso. Eu não quero aceitar que a forma como estamos fazendo as coisas está certa. Foram necessários radicais no governo para, de certa forma, criar essa plantação virtual na qual estamos hoje. Eles eram radicais, não há dúvida. E muitos deles eram pessoas do teatro, de protestos e atuavam para dar mais poder ao governo. E você vê isso em relação a esse atirador. Acho que publiquei algo e estou dizendo, pessoal, olhem para o MKUltra. Todo atirador é exatamente igual ao último atirador, certo? Isso não é sobre ser democrata ou republicano. Você só precisa acordar e reconhecer que é literalmente nós contra eles. Tipo, a ideia deles é diminuir a plantação para que haja menos escravos. Eles vão usar movimentos como o da Gloria Steinem, o feminismo, sabe? Tomar anticoncepcional, trabalhar como os homens. E aí você descobre que essa mulher era uma agente da CIA e estava sendo financiada pela CIA. Eles vão usar movimentos para fazer você concordar em fazer coisas que, no final das contas, acabam te prejudicando. E, aliás, eu não culpo as pessoas que estão começando a entender isso, porque eu também já estive lá. Todos nós passamos pelo mesmo sistema de escolas públicas. Estamos todos aprendendo juntos o quão perverso é o sistema e o quanto, mais uma vez, esse sistema foi intencionalmente criado para nós, essa matrix que eles criaram. Mas eu realmente acho que é hora de sermos igualmente radicais ao dizer, sabe de uma coisa? Tudo o que o governo fez, na verdade, é inaceitável. Nada disso faz sentido algum. Por que você está me dizendo que se eu não colocar meus filhos na escola, eu posso ir para a prisão? Mas também que, tipo, sabe, não há resposta para o motivo de as crianças estarem ficando cada vez mais burras desde a criação do Departamento de Educação, do Sistema Federal de Educação. Você lê livros como... Eu li Thomas Sowell dentro do sistema educacional americano e você nunca mais vai deixar de perceber que ele foi realmente modelado pelos soviéticos, que basicamente vamos programar seus filhos, queremos que seus filhos sejam abertamente sexualizados e também queremos que seus filhos te odeiem. Então, tudo isso ficava meio que girando na minha cabeça, e eu só senti que precisava dar uma pausa e perceber que eu estava me comprometendo ainda mais. Em todos os aspectos da minha vida para servir de exemplo às pessoas de que não devemos aceitar as coisas como estão. Tipo, nós realmente não devemos aceitar o jeito que as coisas estão. E eu também só queria ter certeza de que meus filhos estavam bem, sabe? Realmente precisava pensar se meus filhos estavam bem. Estou fazendo tudo o que posso para garantir que eles estejam seguros? E eu só preciso dar uma pausa, sabe? E além disso, eu fiquei muito doente. É por isso que você pode perceber um pouco na minha voz. Então foi um momento em que eu me sentia espiritualmente doente com as coisas que estavam acontecendo no mundo, mas também estava fisicamente doente. E eu nunca quero vir para essa plataforma e transmitir desespero. Sabe, eu nunca quero que ninguém sinta que não podemos fazer a diferença. Na verdade, nós podemos. Teve uma notícia incrível vinda da Flórida. Acho que eles estão considerando eliminar todas as exigências de vacina para crianças. E sim, isso é uma vitória. Mas quero que você saiba que isso é uma vitória porque os pais estão dizendo não às vacinas. Tipo, os pais estão dizendo por que você não pode acessar também a mente do meu filho, mas pode acessar arbitrariamente o corpo dos meus filhos só porque você é o governo. E de alguma forma nós aceitamos isso e isso foi considerado normal. E isso não faz sentido algum. E o que o governo realmente teme é o que está acontecendo agora, que é tantos pais que estão educando seus filhos em casa e dizendo sim, não vamos fazer isso. E não queremos acabar como a Alemanha, onde você não tem permissão. Para educar em casa, recebi um e-mail de alguém dizendo que na Alemanha, você literalmente não tem permissão para educar seus filhos em casa, o que significa que essa prisão é permanente na Alemanha. Eles podem simplesmente prendê-lo se você tentar educar seus filhos em casa. Então temos esse curto espaço de tempo para garantir que não acabemos desse jeito, certo? Que não acabemos como a Alemanha, sem liberdade de expressão. Você pode ir para a prisão por questionar a narrativa da Segunda Guerra Mundial. Você também tem que entregar seus filhos e os corpos dos seus filhos ao governo e ao Estado. Temos que ser a geração de pais radicais que desfaz tudo o que o governo fez, especialmente ao longo dos anos 60. Acho que eles realmente estavam comemorando nos anos 60 e 70. E parte disso é através da verdadeira educação. Educação de verdade e estar presente para mostrar aos nossos filhos o que é real e o que não é.
ser vigilantes, não permitir que nos manipulem para pensar que não temos o direito de fazer perguntas sobre nossos filhos, sobre o que eles estão aprendendo ou sobre o que quer que seja. Quais medidas de segurança estão sendo empregadas quando contratam pessoas? Como é que um Jeffrey Epstein consegue entrar em uma escola particular sem nenhuma experiência em ensino e sendo um pervertido declarado? Isso é realmente assustador de se pensar. Então eu só queria dar uma pausa e voltar me sentindo um pouco mais renovada e otimista, porque devemos ser otimistas. Estamos vendo os resultados, os frutos do nosso trabalho intelectual em todos os lugares. E, aliás, uma grande vitória para os pais, pela quantidade de pais que tiraram seus filhos das escolas e estão educando-os em casa, percebendo que isso sempre fez sentido. Sempre foi o que fez sentido. Nós somos os pais. Certo, vou começar a ler alguns dos comentários de vocês. Primeiro, quero dizer que vamos falar agora sobre o complexo industrial dos anticoncepcionais. O primeiro episódio está disponível gratuitamente em candaceowens.com. Quis mostrar isso para vocês porque acho que isso realmente vai ajudar a entender o quanto o seu governo odeia você. Eles estão simplesmente nos envenenando. Eles estão envenenando seus filhos. Eles vêm nos envenenando há muito tempo. E quando eu aprendi sobre a história dos anticoncepcionais, fiquei bastante chocada. E isso vindo de alguém que era pró-escolha. Eu era muito a favor dos anticoncepcionais, achava que as pessoas deveriam, que as pessoas deveriam tomar. Eu sempre achei meio estranho que eles tentassem me vender isso. Mas definitivamente nunca achei que houvesse algo de errado com outras mulheres tomando. E então eu aprendi sobre a história dos anticoncepcionais. E eu pensei, ok, isso é só mais uma prova de que o nosso governo nos odeia e quer garantir que a gente não se reproduza. E que eles eventualmente vão controlar isso, que você vai ter que recorrer a eles e eles vão controlar as clínicas de fertilização in vitro e coisas desse tipo. Nós precisamos nos educar novamente se quisermos, por assim dizer, reverter as coisas. Então, o episódio 23 de A Shot in the Dark está disponível gratuitamente em candaceowens.com. Talvez na próxima semana a gente também publique no YouTube porque os fatos são chocantes. Certo, vamos ver o que vocês estão pensando. Provavelmente tem muita coisa passando pela cabeça de vocês. Não se esqueçam. Qualquer coisa, encontre o Jean-Michel, que estava em Stanford nos anos 70. Não conseguimos encontrá-lo nos documentos de formatura. Qualquer coisa que você souber. Talvez você tenha visto o Jean-Michel se apresentando no pátio. Dicas em candaceowens.com. John Diamond, uau, muito obrigado por essa doação. Ele escreveu, sentimos muito a sua falta, mas toda vez que eu pensava em sentir sua falta, número 1, eu realmente queria que você tivesse tempo com sua amada família. Número 2, garota está se preparando para mais uma guerra. Número 3, tudo é falso e gay, mas Deus está no comando. E Candace está afiada. Esse é um ótimo resumo. É verdade. Você sabe, quando você se conecta com sua família, percebe o que realmente importa. E o que importa no fim do dia é que precisamos ser radicais na defesa das nossas famílias, especialmente das crianças. Especialmente das crianças. Marcy escreve, bem-vinda de volta, Candace. Sentimos sua falta. Não se preocupe, você não chegou tão atrasada e gay na transmissão. Muito obrigada. Acho que estamos só alguns minutinhos atrasados. Também tenho lidado com isso, como eu disse, nesse resfriado estranho que está circulando. Sinto que as doenças também se transformaram. Agora eu chamo isso de nossa dose regular de veneno do governo. Sintomas estranhos que não tínhamos quando éramos crianças. Não consigo sentir o gosto de nada. Ou sinto como se estivesse em um avião há 6 dias. E eu fico ok, eles só estão lançando a novidade da vez. Soltando um novo tipo de mosquito, esse tipo de coisa. Cheryl Wells escreve, meu Deus, estou tendo abstinência de Candace. Estou tão feliz que você voltou. Eu também. Estou muito feliz por estar de volta. Tui escreve, estou assistindo ao vivo no celular, no iPad e na TV. Muito apoio de Brisbane. Aos meus olhos, você é uma lenda viva. Os tonganeses da Polinésia mandam seu carinho. Por favor, mande um oi. Se puder, sou fã. Ok, bem, aos tonganeses da Polinésia, muito obrigada. Eu agradeço por isso. Agradeço o apoio de todo mundo. Também vi um vídeo do Tucker Carlson falando sobre como ele estava caminhando na Noruega. E um dos meus fãs disse, diga a Candace que eu a amo. Então, para quem quer que tenha sido esse fã na Noruega, eu também te amo. É realmente incrível que você tenha ido até o Tucker Carlson. Você disse isso, e significa muito pra mim. O apoio ao redor do mundo é o motivo pelo qual continuamos fazendo isso. E vocês, quando eu realmente estava sentindo, uau, estou realmente chateada com o fato de que eles têm se safado com isso por tanto tempo, eu sempre fico tão animada quando vi vocês postando, é a Candace. Ok, vamos chamar a polícia. Meu diretor estava recebendo mensagens, minha produtora, Savannah. Eu não consigo dizer o quanto isso realmente me anima.
Às vezes todos nós precisamos disso. Você precisa lembrar que existem pessoas muito boas no mundo. Eles são a minoria. Eles sabem que são a minoria, as pessoas más. As pessoas boas são a maioria. Aquele experimento, obviamente, foi um ato completo para justificar que esses pervertidos sádicos façam o que quiserem ao redor do mundo. O experimento da prisão de Stanford. Mas a maioria das pessoas é, na verdade, intrinsecamente boa. Nós não somos intrinsecamente maus. E eu acho, na verdade, eu sei que a bondade vence no final. Black escreve: Candace, como você ousa nos fazer esperar mais de uma semana no escuro? Agora peça desculpas e diga que nos ama. Fico feliz em ver você de volta. Sinto muito e amo muito vocês. Para deixar claro, muito mesmo. Low Castley escreve: Você foi a mulher mais procurada nesses últimos 2 dias. Graças a Deus você está bem. Estamos muito felizes por ter você de volta. Sim, estou bem. Estou viva. Amanhã acho que vamos lançar uma entrevista realmente importante. Meses atrás, entrei em contato com Milo Yiannopoulos. Nós o trouxemos rapidamente por causa de coisas que estavam acontecendo no momento, algumas semanas atrás. Ele me interessava porque seus textos fizeram parte do meu despertar político sobre, você sabe, o conservadorismo e o reconhecimento de que, no fundo, sou conservadora. E então ele, você sabe, viveu como um homem gay casado e agora é muito contra a homossexualidade. E ele é alguém sobre quem já se falou no passado. Tendo sido abusado quando era mais jovem e se envolveu em um grande escândalo porque realmente disse a coisa errada ao tentar justificar o que aconteceu com ele quando era criança e, você sabe, pediu desculpas por isso. Eu queria conversar com ele sobre tudo o que está acontecendo neste mundo. E uma das coisas que estávamos discutindo era como também nos afastamos de coisas como falar sobre questões trans, que é fácil. Mas também houve, eu acho, uma mitologia intencional que foi estabelecida sobre a homossexualidade ao longo dos anos 90, que meio que precisamos ter essa discussão novamente, como falar sobre homossexualidade, falar sobre Emmanuel Macron, Justin Trudeau e Zelensky. E por que temos uma sociedade que quase insiste nisso? Uma sociedade que meio que odeia a heteronormatividade, como eles chamam, heteronormatividade, ou algo que também pode ser descrito como ordem natural, homens e mulheres se unindo para procriar. Por que tem havido esse ataque desenfreado a isso? Eles querem que todos sejam LGBTQIA+, acrescentando iniciais, qualquer coisa menos a ordem natural. E foi uma conversa realmente interessante, acho que uma conversa difícil para as pessoas ouvirem que, você sabe, não estão acostumadas a falar sobre homossexualidade em um nível mais profundo. Acho que você realmente vai apreciar essa conversa amanhã. Então, definitivamente, fique ligado para isso. Mal posso esperar para ouvir suas opiniões sobre isso. Como eu disse, é uma conversa corajosa, acima de tudo, porque não é algo com que as pessoas estejam acostumadas. Se você é como eu, cresceu nos anos 90, e agora chegamos a um ponto em que antes chamávamos tudo de gay, e agora você está em um lugar onde nem pode dizer a palavra gay de uma forma que soe pejorativa, como tudo é falso e gay, senão já te rotulam de homofóbico. Isso é intencional. Isso foi intencional. Então vamos falar sobre tudo isso. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguém que comentou. Não, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Segunda-feira, amanhã, teremos o Milo. Segunda-feira será o início da segunda temporada de Becoming Brigitte. Hoje foi realmente só uma prévia disso. Me mandem tudo sobre o experimento de Stanford. Tipo, não parem, ok? E também, para o pessoal do Clube do Livro, me desculpem mesmo. Eu realmente não estava bem. E além disso, eu estava muito doente. Então teremos o Clube do Livro na terça-feira. E eu vejo todos vocês lá.